Então, boa tarde a todos. São 14 horas. Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 21/2021. Hoje é 27 de maio de 2021, são 14 horas, e a reunião está sendo realizada online. Passamos de imediato, então, às matérias para apreciação no dia de hoje. Nós temos como primeira matéria a ser analisada o processo de número 000621-3900/21-0, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Sul, ao Sul. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Então, por favor, passo a palavra ao conselheiro Petersen para que ele faça, então, apresente o seu relatório. Boa tarde a todos. Do relatório. Trata o presente expediente sobre o reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Sul, ao Sul. O processo foi aberto de ofício na AGERTS mediante o memorando número 20/2021, DT, do diretor de tarifas, com base nas competências legais e regulamentares da agência. Em 29 de 4 de 2021, foi emitida a informação número 34/2021, DT, para a operacionalização do cálculo tarifário com data base de aplicação definida para 1º de junho de 2021. Informa que o cálculo foi normatizado através da nota técnica número 4/2019, aprovado mediante resolução decisória número 571/20. Considerando os índices apurados, efetuando a ponderação dos indicadores pelos índices de custo definidos, apresentou o índice de reajuste a ser aplicado sobre a tarifa vigente, demonstrado no quadro no processo. Para o cálculo apresentado, foi considerada a variação dos índices dos últimos 12 meses, disponível na data de trabalho de março de 2020 a março de 2021. Do índice calculado acima, resta necessário considerar a defasagem temporal aplicada em 2020. Para aquele ano, entre a data base calculada e a efetiva aplicação do reajuste, corrigiu-se o percentual no valor de menos 1,1941%, com a finalidade de se retirar esse efeito. Novamente, considerando o tempo decorrido, calculou-se o valor de menos 1,2551% a ser retirado do cálculo. Portanto, aplicada a metodologia descrita, o índice apurado é de 8,8239% sobre a tarifa vigente para o sistema de transporte intermunicipal de passageiro da aglomeração urbana ao Sul. Mediante o encaminhamento número 34/2021 DT, o diretor de tarifas acolhe a informação número 34/2021 DT. A diretoria-geral encaminha o expediente ao Conselho Superior para deliberação. Em 3 de 5 de 21, emitimos os ofícios números 71/2021, SE, e 72/2021, SE, a Metroplan, Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional, e a FETEREX, Federação das Empresas de Transporte Rodoviário do Rio Grande do Sul, e Sindetri, Sindicato de Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e Internacional do Rio Grande do Sul, oportunizando as partes prazo para manifestação, conforme previsto na Resolução Normativa número 34/2016. Tendo em vista a edição do decreto número 55.859, 29 de abril de 2021, que possibilitou a redução da base de cálculo do ICMS incidente sobre o serviço de transporte municipal de passageiro, em 7 de maio, retornamos o expediente à diretoria de tarifa para análise. A diretoria de tarifa emite, então, a informação número 45/2021 DT, com os ajustes dos efeitos do decreto. Nesse sentido, refere-se à nota técnica número 1/2017, aprovada pela resolução decisória número 287/2017, que tratou da revisão das tarifas da AuSul, uma vez que o coeficiente tarifário representa proporções relativas aos custos e receitas.
indica que basta zerar os valores apurados à época. Apresentou tabelas com impacto de redução a zero da base de cálculo do ICMS. Indica que se deve ler as tabelas com a seguinte maneira: retira-se do coeficiente tarifário os valores de ICMS e aponta-se proporcionalmente quanto isso afetaria o custo por quilômetro, resultando na variação de menos 1,3325% e menos 2,0404%, respectivamente, para o transporte metropolitano urbano e para o rodoviário, uma vez que os reajustes são sempre aplicados sobre os coeficientes tarifários das revisões, pode-se aplicar esse percentual à tarifa. Logo, retira-se o efeito pelo atraso temporal, ou seja, o mês de maio de 2021, resultando nos índices finais de menos 52,28% e menos 2,3319%. Retira-se da tarifa vigente esses percentuais e aplica-se o valor apurado no reajuste conforme a informação número 31/2021. Considerando a data base como 1º de junho de 2021, sugere-se um reajuste ajustado de 7,2268% para o metropolitano urbano e 6,3458% para o rodoviário na aglomeração urbana do Sul. Salienta-se, entretanto, que o decreto estadual número 55.859 permite a opção facultativa das opções das empresas pela adoção do regime ICMS zerado. Em 17 e 18 de maio, a informação número 45/2021 DP, com os ajustes e efeitos do decreto, foi encaminhada às partes e foi reaberto o prazo para a manifestação. Em 25/5/2021, foi anexado ao expediente o processo PROA número 21/1364-0002413-0, encaminhado pelo diretor superintendente da Metroplan, com as tarifas aprovadas pelo Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros, na sessão ordinária número 004/2021, bem como as tabelas tarifárias correspondentes. As tarifas finais foram aprovadas conforme a informação número 03/2021, CEPLA, e apresenta o índice de reajuste tarifário de 7,1236 para o metropolitano urbano e 6,2434 para o metropolitano rodoviário. Esses percentuais consideram a retirada do ICMS, bem como o ajuste temporal. O SIDET e a FETERGS não se manifestaram. Mediante o encaminhamento número 54/2021 DT, o diretor de tarifas ressalta que os índices do reajuste final aprovado pelo CETEM apresentam divergências não significativas em comparação aos cálculos da GEREX. A diferença decorre de metodologias distintas para os cálculos da defasagem temporal. Diante da relevância do cumprimento da data base, não encontra óbice na aplicação dos percentuais aplicados pelo CETEM, caso assim entenda o Conselho Superior. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Petersen. Passamos a seguir agora para manifestações. Em princípio, pelo meu registro aqui, nós temos 2 inscrições. O senhor Variani, da FETERGS, e o senhor Rodrigo Schnitzer, da Metroplan. Confirma a inscrição para falar? Sim, senhor presidente. Tá, então, por favor, eu passo então a palavra para o senhor, para a FETERGS, por favor, 10 minutos para a sua manifestação. Tá. Muito obrigado. Só primeiro uma correção, que não é o doutor Fernando Variani que está falando, e sim o doutor Laércio, que também está mandatado nos autos. Pois não. Tá, só um pequeno ajuste. Obrigado. Bom, inicialmente, uma boa tarde a todos. Eu cumprimento o conselheiro Sena, o conselheiro Porce, o conselheiro Mangion e o conselheiro relator Petersen. Cumprimento a todos na sala, na pessoa de vossas senhorias. Um bom início de trabalho para nós aqui. Nós temos 3 processos que temos interesse e vamos nos manifestar. E eu já gostaria de adiantar que faremos a manifestação no mesmo sentido, embora depois não tenha prejuízo depois de eu eventualmente falar, mas eu vou já adiantar que será no mesmo sentido nos 3 aglomerados, tá? Bom, falando então agora do aglomerado urbano do Sul, que está em mesa,
Eu preciso manifestar, primeiro, de que não há divergência por parte das empresas concessionárias no que diz respeito à metodologia, à cesta de índices, e especialmente agora o impacto da redução do ICMS sobre a tarifa, por conta do decreto do governador. Então, não há, portanto, divergência em relação ao índice proposto, nos moldes em que foi encaminhado pela Agergs. De qualquer forma, também preciso já destacar, e vou talvez me adiantar um pouco aqui ao colega, o senhor Rodrigo, que na data de ontem tivemos também recebemos um ofício por parte da Metroplan, onde fomos questionados sobre a possibilidade de postergarmos a incidência, né, a data de implementação desse índice, e também da possibilidade de, eventualmente, renunciarmos à defasagem temporal entre 1º de junho e a data que fosse novamente implementada. E também adianto que nos manifestamos já para a Metroplan, concordando com a postergação e desde já delimitando a data de 1º de julho deste ano, tendo em vista os efeitos da pandemia, tendo em vista, inclusive, o impacto sobre o aumento da tarifa e também o impacto sobre a tarifa e a retomada do passageiro, que é o que todos nós, empresas, poder concedente e o próprio concessionário quer, que o nosso sistema seja pujante, nosso sistema seja, de fato, um sistema onde nós voltemos a ver o passageiro dentro do ônibus, né? De qualquer forma, então, a nossa proposição, então, é de concordar com a iniciativa da Metroplan e de se delimitar, então, a data de implementação em 1º de julho, e desde já renunciando aqui à defasagem temporal, a vida, então, entre 1º de junho e 1º de julho, e aplicando os mesmos índices que estão já colocados e relatados pelo ilustre relator. É esta a nossa breve manifestação. Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço. Obrigado, eu que agradeço a sua participação. Então, passo a palavra agora para o senhor Rodrigo, da Metroplan. Muito boa tarde, presidente, demais conselheiros e demais participantes da audiência. Tendo em vista o relato, presidente, do conselheiro relator e também a manifestação, né, por parte do representante do Sindetri, não tenho mais nada a declarar. Ok. Obrigado. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Então, devolvo a palavra agora para o conselheiro Petersen, para que ele apresente, então, a justificativa de seu voto. Item 2 da fundamentação. O Serviço de Transporte Municipal de Passageiro da Aglomeração Urbana do Sul ao Sul é prestado atualmente pelas empresas Expresso Embaixador Limitada, Expresso Transporte Bozenbeck Limitada e Empresa de Transporte Santa Silvana Limitada. Por ser um serviço delegado mediante autorização de forma precária, não há contrato de concessão, o que exige ainda mais a atuação do ente regulador. Assim compete à Agergs, por força da Lei Estadual número 10.931/97, com base nas normas legais e princípios que regem a delegação de serviços públicos do Estado do Rio Grande do Sul, editar normas que assegurem a adequada prestação do serviço, harmonia entre os interesses dos usuários e delegatários, bem como o zelo pelo equilíbrio econômico e financeiro do serviço. Compete ainda à Agergs buscar a modicidade tarifária e o justo retorno dos investimentos, fixando reajuste ou revisando tarifas, seus valores e estruturas. O reajuste tarifário constitui instrumento regulatório para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro mediante a reposição dos efeitos inflacionários sobre os itens que compete à tarifa. O Conselho Superior da Agergs, através da resolução número 571/2020, aprovou a nota técnica número 4/2019-TT, que estabelece a metodologia de cálculo para o reajuste tarifário por cestas de índice para o sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros. A informação número 34/2021-DT, a qual me reporto, utilizando a metodologia estabelecida, apresentou os cálculos efetuados, resultando no índice de 10,079%. Entretanto, retirando-se o efeito da defasagem temporal aplicada no ano 2020, o índice apurado para o presente reajuste restou em 82,39%, conforme apresentado no relatório. Com a publicação do Decreto Estadual número 55.859, de 29 de abril
de 2021, que modifica o regulamento de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, foi possibilitada a redução da base de cálculo do ICMS incidente sobre serviços internos. Ficou acrescentado o inciso 8º do artigo 24 do livro 1 do regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto número 37.699, de 26 de 8 de 97. Artigo 24. A base de cálculo do imposto na prestação de serviço, apurada sobre o previsto do capítulo anterior, terá seu valor reduzido para, inciso 8º, 0, até 31 de dezembro de 2021, nas prestações de serviço de transporte municipal de pessoas, passageiros ou não, no âmbito das medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente coronavírus, conforme decreto número 55.128, de 19 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado. Nota, essa redução, com base no cálculo, é de adoção facultativa pelo contribuinte, em substituição à base de cálculo integral prevista no artigo 17, ficando na hipótese de sua utilização, vedado o aproveitamento dos créditos fiscais relativos às entradas tributárias, conforme previsto no artigo 33, inciso 10, e a utilização de quaisquer outros benefícios fiscais. Diante da alteração da legislação, a informação número 45/2021-DT apresenta novo cálculo para o presente reajuste, apurando o índice de 7,2268% para o metropolitano urbano e 6,3458% para o rodoviário. Esses índices deveriam aplicar-se somente às empresas que optarem pelo regime de tributação. O Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiro, todavia, aprovou somente um percentual de reajustamento tarifário, considerando a opção com redução de ICMS, resultando nos índices de 7,1236% para o metropolitano urbano e 6,2434% para o metropolitano rodoviário. Conforme apresentado pela Diretoria de Tarifas, através do encaminhamento número 54/2021-DT, a diferença entre os valores encontrados pela área técnica da AGERGS da Metroplan decorre de metodologias distintas para o cálculo de defasagem temporal e que, diante do cumprimento das datas, não haverá óbice na aplicação dos percentuais aplicados pela CETEM. Todos os cálculos e índices apresentados no expediente consideram a data base para a implementação das tarifas em 1º de junho de 2021. Cabe citar que no último dia 4 de maio, o Conselho Superior aprovou a resolução normativa número 62 de 2021, fixando esta data para os reposicionamentos tarifários do transporte rodoviário intermunicipal de passageiro. A não implementação do reajuste na data base traria prejuízo para todas as partes. Os usuários arcariam com o aumento decorrente ao atraso temporal e o sistema perderia ainda mais passageiros em decorrência desse aumento adicional. Diante da manifestação das partes, considerando o renúncio por parte do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e Internacional do Rio Grande do Sul, SINDETRE, da defasagem temporal incidente sobre o período de 1º de junho de 2021 até referido à data de implementação de 1º de julho de 2021, voto por 1. Fixar o reajuste tarifário em 7,1236% para o metropolitano urbano e 6,2434% para o metropolitano rodoviário do transporte intermunicipal de passageiro da aglomeração urbana do Sul ao Sul, a partir de 1º de julho de 2021. 2. Determino que no prazo de 20 dias, a Diretoria de Tarifas conclua a análise das novas tabelas tarifárias para fins de homologação pela AGERGS. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Passo, então, agora a palavra para o conselheiro Alexandre Porce, revisor desse processo. Boa tarde. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigado, conselheiro.
Alexandre. Em discussão, conselheiro Mangion, algum comentário? Nenhum. Não, obrigado. Também não tenho comentários. Então, devolvo a palavra ao conselheiro Paulo Roberto Petersen para que, então, confirme o seu voto. Mantenho o voto, presidente. Obrigado. Conselheiro Alexandre? Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Conselheiro Mangion? Acompanhe o relator. Obrigado. Também acompanho o relator, portanto, o relatório está aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento à nossa reunião, passamos para o segundo item da pauta, que é a análise do processo de número 0006223900/21-3, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana da Serra Gaúcha. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Passo a palavra para o conselheiro Alexandre Porce para que apresente seu relatório. Obrigado, presidente. Item 1 do relatório. Trata o presente expediente sobre o reajuste tarifário do transporte municipal de passageiros da região metropolitana da Serra Gaúcha. O processo foi aberto de ofício na AGERGS mediante o memorando número 21/2021-DT do diretor de tarifas, com base nas competências legais e regulamentares da agência. Em 29 de abril de 2021, foi emitida a informação número 33/2021-DT, com a apresentação do cálculo tarifário com data base de aplicação definida para 1º de junho de 2021. Informa que o cálculo normatizado através da nota técnica 4/2019, aprovada mediante a resolução decisória 571/2020 do Conselho Superior. Considerando os índices apurados e efetuando a ponderação dos indicadores pelos itens de custo definidos pela nota técnica, apresenta o índice de reajuste a ser aplicado sobre a tarifa vigente, conforme demonstrado no quadro a seguir, cujo índice tarifário estimado foi de 11,0824%. Para o cálculo apresentado, foi considerada a variação dos índices de preço nos últimos 12 meses disponíveis na data dos trabalhos de março de 2020 a março de 2021. Do índice calculado acima, resta necessária a retirada da defasagem temporal aplicada em 2020. Para aquele ano, entre a data base calculada e a efetiva aplicação do reajuste, corrigiu-se o percentual no valor de menos 1,0351%. Com a finalidade de retirar esse efeito, novamente considerando o tempo decorrido, calculou-se o valor de menos 1,1035% a ser retirado do cálculo. Portanto, aplicada a metodologia descrita, o índice apurado é de 9,9789% sobre a tarifa vigente para o sistema de transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana da Serra Gaúcha. Mediante o encaminhamento número 35/2021-DT, o diretor de tarifas acolhe a informação número 33/2021-DT. A diretoria-geral encaminha o expediente ao Conselho Superior para deliberação. Em 4 de maio de 2021, foram emitidos os ofícios número 74/2021-SE, 75/2021-SE, a Metroplan, FETERGS e Sindetri, oportunizando às partes prazo para manifestação, conforme previsto na Resolução Normativa número 34/2016. Tendo em vista a edição do Decreto número 55.859, de 29 de abril de 2021, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que possibilitou em caráter facultativo a redução da base de cálculo do ICMS incidente sobre os serviços de transporte intermunicipal de passageiros, o presente expediente foi retornado à Diretoria de Tarifas para análise. A Diretoria de Tarifas emite, então, a informação número 43/2021-DT, que revisa o cálculo do reajuste com a incorporação dos efeitos do Decreto Estadual número 55.859/2021. Nesse sentido, refere-se à nota técnica número 3/2018, que tratou da revisão de tarifas da região metropolitana Serra Gaúcha.
Uma vez que o coeficiente tarifário apresenta proporções relativas dos custos e receitas, indica que basta zerar os valores apurados à época para cada empresa. Aplica os novos custos aos coeficientes e valores da época. Apresenta as tabelas com o impacto da redução a zero da base de cálculo do ICMS. Indica que se devem ler as tabelas acima de acordo com da seguinte maneira. Retiram-se do coeficiente tarifário os valores de ICMS e aponta-se proporcionalmente quanto isto afetaria o custo por quilômetro, resultando na variação de menos 1,6503%. Uma vez que os reajustes são sempre aplicados sobre os coeficientes tarifários da revisão, pode-se aplicar esse percentual à tarifa. Logo após, retira-se o efeito pelo atraso temporal, ou seja, o mês de maio de 2021, resultando no índice final de menos 1,8861%. Retira-se da tarifa vigente este percentual e aplica-se o valor apurado no reajuste, conforme a informação número 33, 2021 DT. Considerando a data base como 1º de janeiro de 2021, sugere um reajuste ajustado de 7,9045% para a região metropolitana da Serra Gaúcha. Salienta, entretanto, que o Decreto Estadual número 55859 permite a opção facultativa das empresas pela adoção desse regime com ICMS zerado. Em 18 de maio, a informação número 45/2021 DT, com os ajustes dos efeitos do decreto, foi encaminhada à Metroplan, tendo sido reaberto o processo para manifestação. Em 25 de 5 de 2021, foi anexado ao expediente o processo PROA número 21.1364.0002411-1, encaminhado pelo diretor superintendente da Metroplan com as tarifas aprovadas pelo Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros na sessão ordinária 04/2021, bem como as tabelas tarifárias correspondentes. As tarifas finais foram aprovadas conforme a informação número 2/2021 CEPLA, Seção de Planejamento do Transporte, e apresentam o índice de reajuste tarifário de 7,8707%. Esses percentuais consideram a retirada do ICMS, bem como o ajuste temporal. O Sindetri e a FETEGS não se manifestaram. Mediante o encaminhamento número 53/2021 DT, o diretor de tarifas ressalta que o índice de reajuste final aprovado pelo 7M apresenta divergência não significativa em comparação aos cálculos da AGEX. A diferença decorre de metodologias distintas para os cálculos da defasagem temporal. Diante da relevância do cumprimento da database, não encontra óbice na aplicação dos percentuais aplicados pelo 7M, caso assim entenda o Conselho Superior. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Alexandre. Também agora abro a palavra, então, para a FETEGS e para o diretor Rodrigo da Metroplan, no princípio, para fazer a sua manifestação. Por favor, senhor, pode falar, por favor, a FETEGS. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, tal como eu já havia destacado no julgamento anterior, nós também não temos divergência com relação à metodologia aplicada e tampouco com relação ao índice final e aplicação de cesto de índices, bem como também não temos divergência sobre os impactos aqui referente à redução do ICMS sobre a tarifa. De modo que, tal como eu já coloquei antes, já também recebemos um ofício na data de ontem que foi respondido nos moldes do que tínhamos no julgamento anterior, para que se consolide, então, o índice proposto no relatório, mas que se postergue a implementação dele para 1º de julho, renunciando-se à defasagem temporal existente entre a data de 1º de junho, que é a data base, até a data da implementação, que é 1º de julho. Então, é esta manifestação, senhor presidente, sem mais delongas. Ok, obrigado. Também passo a palavra, então, agora para o nosso diretor Rodrigo, se tiver alguma manifestação.
Nada a manifestar, presidente, senhor presidente. Obrigado. Então, devolvo a palavra ao conselheiro Alexandre para que ele possa, então, apresentar a justificativa de seu voto. Obrigado, presidente. Antes de iniciar, só informo que já procedi um pequeno ajuste no final da fundamentação, incorporando essas declarações para fins de voto. Item 2 da fundamentação. O serviço de transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana da Serra Gaúcha é prestado atualmente por 7 empresas: Bento Gonçalves de Transportes Limitada, Expresso Caxiense S.A., Dani Tour Viagens e Turismo Limitada, Empresa de Transportes Coletivos Monte Belo Limitada, Ozelame Transportes e Turismo Limitada, o Transporte Coletivo Santo Antônio Limitada e Expresso São Marcos Limitada. Por ser um serviço delegado mediante autorização de forma precária, não há contrato de concessão, o que exige ainda mais atuação do ente regulador. Assim, compete à Gergues, por força da Lei Estadual número 10.931/97, com base na legislação e princípios que regem a delegação dos serviços públicos do Estado do Rio Grande do Sul, editar normas que assegurem adequada prestação de serviços, harmonia entre os interesses dos usuários e delegatários, bem como o zelo pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços. Compete ainda a Gergues buscar a modicidade tarifária e o justo retorno dos investimentos, fixando, reajustando ou revisando as tarifas, seus valores e estruturas. O reajuste tarifário constitui instrumento regulatório para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro mediante a reposição dos efeitos inflacionários sobre os itens que compõem a tarifa. O Conselho Superior da Gergues, através da Resolução número 571/2020, aprovou a nota técnica número 4/2019-DT, que estabelece a metodologia de cálculo para os reajustes tarifários por cesta de índice para o sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros. A informação número 33/2021-DT, a qual me reporto, utilizando a metodologia estabelecida, apresentou os cálculos efetuados, resultando no índice de 11,0824%. Entretanto, retirando-se o efeito da defasagem temporal aplicada no ano de 2020, o índice apurado para o presente reajuste restou em 9,9789%, conforme apresentado no relatório. Com publicação do decreto estadual número 55859, de 29 de abril de 2021, que modifica o regulamento do ICMS, foi possibilitada a redução da base de cálculo do ICMS incidente sobre os serviços internos. Ficou apresentado o inciso 8, artigo número 24 do livro 1 do regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto número 37699, de 26 de agosto de 97, com a seguinte redação. Artigo 24. A base de cálculo do imposto nas prestações de serviços, apurada conforme previsto no capítulo anterior, terá seu valor reduzido para, item 8, 0 até 31 de dezembro de 2021, nas prestações de serviço de transporte intermunicipal de pessoas, passageiros ou não, no âmbito das medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente do coronavírus, conforme o decreto número 55.128, de 19 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública em todo o território do estado. Esta redução de base de cálculo é de adoção facultativa pelo contribuinte em substituição à base de cálculo integral prevista no artigo 17, ficando na hipótese de sua utilização, vedado o aproveitamento de créditos fiscais relativos às entradas tributadas, conforme previsto no artigo 33, inciso 10, e a utilização de quaisquer outros benefícios fiscais. Diante da alteração da legislação, a informação número 43/2021-DT apresenta o novo cálculo para o presente reajuste, incorporando-se os efeitos da redução da base de cálculo do ICMS, apurando o índice de 7,9045%.
Todavia, entende-se que esses índices devem aplicar-se somente às empresas que optarem pelo novo regime de tributação instituído pelo Decreto Estadual 55.859/2021. O Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros, 7M, todavia, aprovou somente um percentual de reajustamento tarifário, considerando a opção com a redução do ICMS, resultando no índice de 7,8707%. Conforme apresentado pela Diretoria de Tarifas, através do encaminhamento número 53/2021-DT, a diferença entre os valores encontrados pelas áreas técnicas da AGERGS e da Metroplan decorre de metodologias distintas para o cálculo da defasagem temporal, e que, diante do cumprimento da database, não haveria óbice na aplicação dos percentuais aplicados pelo 7E. Todos os cálculos e índices apresentados no expediente consideram a data base para a implementação das tarifas em 1º de junho de 2021. Cabe citar que, no último dia 4 de maio, o Conselho Superior aprovou a Resolução Normativa número 62/2021, fixando esta data para o reposicionamento tarifário do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Diante da manifestação das partes, considerando a renúncia por parte do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e Internacional do Estado do Rio Grande do Sul, Sindetre, da defasagem temporal incidente para o período de 1º de junho de 2021 até a referida data de implementação de 1º de julho de 2021, voto por. Item 1. Fixar o reajuste tarifário em 7,8707% para o transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana da Serra Gaúcha a partir de 1º de julho de 2021. Determinar que, item 2, no prazo de 20 dias, a Diretoria de Tarifas conclua a análise das novas tabelas tarifárias para fins de homologação pela AGERGS. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Alexandre. Eu passo a palavra agora para o conselheiro Luiz Henrique Mangion, revisor desse processo. Item 4 da revisão. Conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirma sua correção quanto à descrição dos fatos e fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Obrigado. Nas discussões, pergunto se o conselheiro Petersen tem alguma consideração. Nenhuma consideração, senhor presidente. Obrigado. Também não tenho, então devolvo a palavra ao conselheiro Alexandre para que possa, então, confirmar o seu voto. Mantenho o voto, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Mangion. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Petersen. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado. Também acompanho o relator, portanto, a matéria está aprovada por unanimidade. Em prosseguimento à nossa reunião, passamos para a análise do processo 000623390021-0, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Litoral Norte, Aulinor. Conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Porce. A palavra está com o conselheiro Luiz Mangion para o seu relatório. 1. Do relatório. Trata o presente expediente sobre o reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Litoral Norte, Aulinor. O processo foi aberto de ofício na AGERGS mediante memorando 22/2021-DT emitido pelo diretor de tarifas, com base nas competências legais da agência. A diretoria de tarifas apresentou em 29 de abril de 2021 a informação número 32, 2021-DT, que alterou parcialmente a informação 29/2021-DT, relatando que a operacionalização do cálculo tarifário teve por base a nota técnica número 4/2019-DT, aprovada pela resolução decisória
571/2020, que tinha por objetivo principal atualizar as tarifas praticadas considerando-se os efeitos inflacionários. Esclareceu que o cálculo do reajuste tarifário considerou como base a estrutura de custos que for aprovada e reproduzida a seguir. Pessoal 37,63%, óleo diesel 34,12%, chassis 6,39%, carroceria 6,39%, outros 15,47%. Para a realização do cálculo do reajuste, aplicou-se a variação da cesta de índices ocorrida no período de março de 2020 a março de 2021, que são os últimos 12 meses disponíveis na data dos trabalhos, sobre os itens da estrutura do quadro 1. Então, pessoal é o INPC do IBGE, que deu uma variação de 6,9374, o óleo diesel pelo preço médio da distribuidora na ANP, que deu 15,4203, o chassis é o IPCA-DI, origem coluna 36 da FGV, deu 9,5578, a carroceria deu 19,4366, outros o IPCA e IBGE 6,0995. Considerando os índices apurados, foi apresentada uma ponderação dos indexadores do quadro 1 sobre o quadro 2, resultando em um índice de reajustamento de 10,6625, com a data base para 1º de junho de 2021. No índice calculado acima, ainda resta necessário considerar a defasagem temporal aplicada em 2020. Para aquele ano, entre a data base calculada e a sua efetiva aplicação do reajuste, corrigiu-se um percentual no valor de 1,8198%. Com a finalidade de se retirar esse efeito, novamente considerando o tempo decorrido, calculou-se o valor de 1,8775% a ser retirado do cálculo. Portanto, aplicada a metodologia, o índice apurado seria de 8,7850% sobre a tarifa para o Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros da Ulinor. Através do encaminhamento 33/2021-DT, o diretor de tarifas acolheu a informação 32/2021-DT. Em 30 de abril, a direção-geral acolheu a proposta da diretoria de tarifas e encaminhou o processo ao Conselho Superior. Em 3 de maio, foram encaminhados, por solicitação deste conselheiro, correspondências à Metroplan, FETERGS, Sindetre, com prazo de 10 dias para manifestação, apresentando o cálculo elaborado pela diretoria de tarifas. Para a Metroplan também foi solicitado o encaminhamento das tabelas tarifárias com brevidade necessário para que fossem aprovadas juntamente com o percentual de reajustamento tarifário. Na mesma data, também foram disponibilizados os referidos cálculos tarifários no site da AGERGS. Em 7 de maio, foi devolvido o processo à área técnica para que fosse analisada a repercussão decorrente do Decreto 55.859, de 29 de abril de 2021, que possibilitou a redução da base de cálculo do ICMS, incidindo sobre os serviços de transporte intermunicipal de passageiros. Em 14 de maio de 2021, a Metroplan solicitou dilação de prazo para a manifestação, tendo em vista o decreto de redução do índice do ICMS. Em 17 de maio, retornou o processo com a informação número 44/2021-DT, esclarecendo que o decreto 55.859 de 21 permite opção facultativa das empresas pela adoção desse regime de ICMS gerado. Como o decreto teria efeitos a partir de 1º de maio, o reajuste será implementado em 1º de junho, houve um mês de defasagem que foi considerado no cálculo. Para as empresas optantes, a variação seria de menos 2,2390, que, considerando o atraso temporal de um mês, resultaria em um índice de menos 2,5589%.
que aplicado sobre índice de reajuste de 8,7850 resultaria num reajustamento de 6,0013%. Em 17 de maio de 2021, por e-mail, foram encaminhados à Metroplan a informação 44/2021-DT, bem como a planilha dos cálculos realizados e o decreto estadual 55.859 de 21. E no mesmo foi concedido o prazo para manifestação até 21 de maio de 2021. Em 21 de maio, o diretor superintendente da Metroplan determina o encaminhamento à AGERGS do processo PROA número 21/1364-0002412-0. Esse expediente está instruído com a informação número 4/2021 CEPLA, que apresentou o índice final de reajustamento tarifário de 5,9035%, após a retirada dos percentuais relativos ao ICMS e do índice referente ao ajuste temporal, com a data da ata número 539/2021 do Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros, em que consta que o referido índice de reajustamento tarifário foi aprovado, e com as novas tabelas tarifárias, entre outros documentos. O SINDET e a FETERGS não se manifestaram, é o relatório. O senhor está sem som, presidente. Desculpe. Obrigado, Manjon, conselheiro Manjon. Também passo a palavra mais uma vez. Imagino que seja a mesma o pronunciamento, mas de qualquer forma formalizo aí a passagem da palavra para a FETERGS e para a Metroplan. Muito obrigado, senhor presidente. De fato, é só para registro, mas é importante, eu acho, que façamos aqui para que também torne público o registro da nossa manifestação. Então, igualmente, tal como já fizemos nos dois processos anteriores, tendo em vista os efeitos da pandemia e os efeitos do reajuste neste momento para a tarifa, fizemos, tal como postulado e nos oficiado pela Metroplan, uma opção de se postergar a implementação do índice proposto no relatório para 1º de julho, renunciando à defasagem temporal havida entre 1º de junho e 1º de julho. E não há, portanto, divergências com relação à metodologia posta, não só do ponto de vista da cesta de índices, mas também no que diz respeito à redução do ICMS sobre a tarifa. É a manifestação. Muito obrigado desde já pelo espaço concedido em todos os processos, senhor presidente. Obrigado. Doutor Rodrigo, nosso diretor da Metroplan. Presidente, considerando o relato do conselheiro relator do processo, assim como também do representante do Sindetri, não tenho nada a declarar, presidente. Tá, ok. Muito obrigado. Devolvo, então, a palavra para o nosso relator, para que, então, apresente a justificativa de seu voto. 2. Da fundamentação. O reajuste tarifário constitui instrumento regulatório fundamental para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos serviços delegados, ocorrendo mediante a reposição dos efeitos inflacionários. Assim, o presente expediente foi aberto, tendo como objetivo o reajuste das tarifas, cuja metodologia compreende a simples aplicação da cesta de índices, conforme a metodologia anteriormente aprovada por essa agência, considerando apenas os efeitos inflacionários. O índice de reajustamento tarifário para implementação em 1º de junho, calculado pela AGERGS, resultou em 8,7850% para as empresas que não optarem pela redução do ICMS e de 6,0013% para as empresas que optarem pela redução do ICMS, conforme disposto no Decreto Estadual 55.858, de 29 de abril de 2021, e conforme apresentado nas informações elaboradas pela Diretoria de Tarifas. O Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros, todavia, aprovou somente um percentual de reajustamento tarifário,
considerando a opção com redução do ICMS, e chegou a um índice de 5,9035%. A diferença entre os valores encontrados pelas áreas técnicas da Agergs e da Metroplan é de 0,000978. Conforme apresentado pela Diretoria de Tarifas, através do encaminhamento 51/2021-DT, a diferença decorre de metodologias distintas para o cálculo da defasagem temporal, e que, diante do cumprimento da database, não haveria óbice na aplicação dos percentuais aplicados pelo CTE. Sempre defendi que a não implementação do reajuste na database traria prejuízos para todas as partes. Os usuários arcariam com um aumento decorrente do atraso temporal e o sistema perderia ainda mais passageiros em decorrência deste aumento adicional. Mas nesta data, esta data era apenas um ajuste entre os operadores, poder concedente e agência de regulação. Este ano, através da Resolução Normativa 62/2021, a Agergs fixou a database do reposicionamento tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da Ulinor para 1º de junho, o que aumenta a responsabilidade de todos os envolvidos neste processo. Cabe também referir que continuamos enfrentando uma situação de excepcionalidade. O mundo todo está enfrentando, pelo 2º ano consecutivo, a pandemia ocasionada pelo Covid-19, e nosso país está enfrentando uma retração econômica que atingiu sobremaneira toda a sociedade. Por esta razão, gostaria de louvar a iniciativa do governo do Estado, que emitiu um decreto zerando, até o final do ano, as alíquotas do ICMS incidentes sobre a prestação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros. Iria sugerir ao poder concedente que condicionasse todas as empresas a optarem pela redução da alíquota do ICMS, como forma de padronização do sistema, pois isso permitiria a redução tarifária à hora calculada e permitiria também um maior retorno de passageiros ao sistema. Mas esta sugestão nem precisou ser feita, uma vez que o CTM apresentou somente uma possibilidade de índice de reajustamento, aquela que considerou o zeramento da alíquota do ICMS. Desta forma, como solicitado pelos representantes dos operadores no ano passado, para evitar a ocorrência de um impacto negativo para a retomada da procura e oferta dos serviços, os operadores, dentro de suas possibilidades intrínsecas de cada empresa, em conjunto com a Metroplan, poderão implementar tabelas tarifárias promocionais com descontos aos usuários a partir de 1º de junho. Assim como vem atuando, a Agência de Reguladora do Estado do Rio Grande do Sul demonstra que a sua sensibilidade é fundamental e essencial para a qualificação, estabilidade, continuidade e sustentabilidade dos serviços públicos regulados, principalmente neste momento em que toda a sociedade está enfrentando os efeitos da pandemia, os efeitos que a pandemia está provocando. Por fim, cabe lembrar que a missão da Agergs é regular a prestação de serviços públicos delegados, mediando os interesses de todos os usuários, delegatários e poder concedente, em benefício da sociedade e do desenvolvimento do Estado. E este processo é mais uma prova de que essa missão está sendo muito bem cumprida. Presidente, aqui eu gostaria de acrescentar mais um parágrafo que, em função da manifestação do sindicato e dos documentos que foram aportados hoje no processo, né, da Metroplan e do Sindetr, que concordam em postergar a implementação para 1º de julho sem a defasagem temporal. Então, eu concordo e acolho a manifestação das duas partes, e por isso eu vou mudar o meu voto, aonde eu tinha programado a implementação a partir de 1º de julho, então, de 1º de junho, mudando para 1º de julho. Então, eu vou ler os novos votos
que estão sendo alterados agora. Então, voto por fixar o reajustamento tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Litoral Norte em 5,9035% a partir de 1º de julho de 2021. E 2, determinar que no prazo de 20 dias a diretoria de tarifas conclua a análise das novas tabelas tarifárias para fins de homologação pela AGERGS. Como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Mangion. Passo, então, agora a palavra para o conselheiro Alexandre Porce, o revisor deste processo. Da revisão. Em conformidade com o regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator e, desta forma, acompanho seu voto. Muito obrigado. Na parte de discussões, então, resta perguntar ao conselheiro Petersen se tem alguma consideração. Nenhuma consideração, senhor presidente. Obrigado. Também não tenho. Então, devolvo a palavra para o conselheiro Mangion para a confirmação do seu voto. Presidente, eu já havia proposto no meu voto, na fundamentação, a possibilidade das empresas postergarem, de acordo com a conveniência e possibilidade entre elas e a Metroplan, da implementação do reajuste. Né? Eu acho que esse parágrafo ainda está valendo, né? Se por um acaso houver interesse entre os operadores e o poder concedente de postergarem futuramente, como foi feito no ano passado, que a gente havia concedido um prazo e eles postergaram mais adiante, eu continuo considerando essa possibilidade, não haveria nem necessidade de consultar a AGERGS novamente. Então, eu mantenho o meu voto para implementação em 1º de julho. Perfeito. Obrigado. Conselheiro Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Conselheiro Petersen. Acompanho o relator. Obrigado. Também acompanho o voto do conselheiro relator, portanto, a matéria está aprovada por unanimidade. Próximo item da nossa pauta são as deliberações. Precisamos, então, aqui deliberar a respeito da realização de consulta e audiência públicas referente ao processo de número 0008453900/20-3, que trata de revisão das tarifas da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana. A proposta do conselheiro relator Paulo Roberto Petersen. Então, se puder, por favor, conselheiro Petersen, falar alguma coisa a respeito. Senhor presidente, conforme nossa última reunião, houve, então, a unificação dos dois processos, do processo de revisão e junto com o processo de reajuste da BRK. Então, em decorrência da necessidade de se fazer a audiência pública, é que veio a solicitação da homologação dessa deliberação. Perfeito. Aberto para os conselheiros, todos de acordo? Conselheiro Mangion? Sim, só seria interessante o senhor ler as datas. Posso ler para o senhor, se o senhor quiser? Eu vou ter que abrir aqui, que eu estou sem aqui. Não, eu tenho aqui, posso fazer sem problema aqui. Então, na realidade, nós temos a consulta pública, seria no dia 31 de maio a 21 de junho, na abertura da consulta, seria aberto para a consulta, a documentação, e a audiência pública seria no dia 18 de junho, uma sexta-feira, às 10 horas. Perfeito. Perfeito. Ok, também de acordo, presidente. De acordo, presidente. Perfeito. Também estou de acordo, então, todos, por unanimidade, fica deliberada, então, a audiência e consultas públicas. Próximo item são as comunicações. Então, conforme deliberado na reunião administrativa realizada no dia 25 de maio, foram unificados os processos
de número 000845-3900/20-3 e o número 000732-3900/21-3, que tratam da revisão e reajuste das tarifas da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana, por tratarem de matéria do mesmo tema. O andamento do processo continuará a ser tratado pelos conselheiros relator Paulo Roberto Petersen e revisor Alexandre Alves Porce, de acordo com a primeira distribuição efetuada. A outra comunicação é de que está pautada para o dia 1º/6/2021, a sessão de número 23/2021, a análise do processo 0009903900/20-7, que trata de revisão extraordinária e reajuste tarifário anual do transporte intermunicipal de passageiros do longo curso. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. E a última comunicação é que, conforme deliberado na sessão anterior, está pautada para o dia 31/6/2021, às 14 horas, sessão extraordinária de número 22/2021, para análise do processo 0006133900/21-4, que trata do reajuste tarifário dos serviços prestados pela Corsan. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Presidente, eu acho que até conversei com a Eleonora, nesse item a data é 31 de maio e não 31 de junho. Perfeito. Desculpe aqui essa correção, eu já tinha sido alertado, então fique registrado que é 31 de maio e não 31 de junho. Obrigado, Stella. Bom, e o último item da nossa pauta é a abertura do espaço para que a gente possa tratar assuntos gerais, caso os conselheiros assim o desejem. Então, está aberto. Eu gostaria de falar, presidente. Pois não, por favor. A questão do gás que foi aprovado pela Assembleia Legislativa essa semana, projeto de lei do marco legal do gás, eu tenho aspectos positivos e aspectos negativos. O aspecto positivo é que nós estávamos aguardando há muito tempo que fosse delegada a competência para a Agergs regular o setor de gás no estado do Rio Grande do Sul, porque era a única companhia que não fazia regulação ainda, pelo menos até onde eu tinha conhecimento. Né? Esperar o relógio tocar. E então, por um lado, isso é muito bom, porque a partir dessa lei, desse marco legal, a gente tem as atribuições de regular tanto a atual empresa, que é a Sulgás, quanto as próximas, caso venham a ocorrer concessões do setor. O lado ruim é que, apesar dos nossos esforços, tanto da direção da casa como da associação dos servidores, né, essa lei, ela, de certa forma, ela tirou algumas competências que nós já temos em outras áreas que regulamos, quer dizer, ela foi nos dado uma regulação com perna de anão, como se diz, né, uma regulação capenga, na qual parte das atribuições que nós temos em outras áreas foi transferida para a Procuradoria do Estado. Então, este é o lado ruim, né? Eu acho que para a agência é ruim, né? Ter uma regulação parcial, mas é muito pior para o estado do Rio Grande do Sul, porque eu tenho certeza
que esta previsão legal, como foi feita, ela vai ser precificada pelos futuros interessados numa participação, no momento em que já souberem que em qualquer disputa entre o futuro operador e o poder concedente, o Estado do Rio Grande do Sul, o mediador vai ser o advogado do Estado. Então, ele já vai entrar sabendo que dificilmente ele vai ter êxito nos seus pleitos. Então, isso vai, com certeza, gerar um custo adicional para o Estado no futuro. Apesar de todos os alertas que nós fizemos para os vários secretários e para os deputados estaduais com quem conseguimos conversar, os nossos alertas ou não foram bem entendidos ou não foram não foram bem entendidos, né? Então era essa a minha manifestação, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Conselheiros, mais alguma comunicação? Mais algum aspecto, comentário a respeito? Não, apenas também registrar que compartilho do mesmo entendimento que o conselheiro Mangione tem da implicação desses dispositivos que estão na legislação ali que foi aprovada na Assembleia. De fato, deve ser precificado mesmo aí nos contratos futuros e quem pede a sociedade em última instância. Obrigado. Conselheiro Petersen? Nada a acrescentar, senhor presidente. Obrigado. Eu também só aproveito também para corroborar o que foi colocado pelo conselheiro Mangione, e talvez isso um pouquinho além. Eu acho um absurdo isso, inominável, um equívoco absoluto do parte do governo, que de alguma forma repete o que se tem visto em todos os governos, nos vários âmbitos, federal, estadual, municipal, então nem se fala, que é esta tentativa de tratar a agência como se fora um departamento, uma autarquia não especial qualquer do Estado. Isso eu acho que é um erro absolutamente crucial, né? E um atraso. Na verdade, isso representa um atraso na evolução do Estado e na qualificação dos mercados. O Estado com E maiúsculo, né? O Estado cada vez mais precisa contar com a participação privada, e eu tenho sempre destacado muito que boa parte das vezes esta participação privada tem sido feita por parte ou estimulada, vamos dizer assim, por parte do Estado, não por convicção, mas por necessidade. E ao fazê-lo apenas por necessidade, né, e não por convicção, ele faz de forma tímida, né, e tentando manter o controle, tentando minimizar o papel de um ente efetivamente independente, como é o caso de uma agência reguladora que faça jus a este nome, né? Então, eu lamento profundamente o que aconteceu no PL, em que foi contrabandeado ali algumas regras que têm por objetivo tão somente manter o controle, né? E como os senhores disseram, obviamente que isso é precificado pelas forças, pelos investidores, e obviamente que quanto menos confiável e quanto mais dependente de um dos players, como é o caso do poder concedente, maior é o risco e, por consequência, o maior é o prêmio envolvido. Então, isso significa que o custo de se chamar o setor privado no setor de gás aqui no Rio Grande do Sul será muito mais alto do que deveria. E isso, quem paga esta conta é o consumidor. Uma questão muito pragmática, né? E por isso que a economia é uma ciência exata, ao contrário de outras pseudociências que andam por aí. Mas então, eu corroboro plenamente esta postura e, sinceramente, lamento profundamente mesmo, que isso tenha acontecido aqui no nosso estado, que até aqui eu tinha como estando dando passos corretos em direção à racionalidade econômica, em direção à previsibilidade. Felizmente, neste mercado, e talvez por consequência
e até por coerência em outros mercados que já regulamos, deva acontecer a mesma coisa. Isso significa retrocesso. Bom, muito obrigado. Então fica concluída a nossa sessão. Agradeço a todos. Só lembro que temos que assinar as nossas resoluções ali. Ok? Muito obrigado. Tenhamos todos um bom dia de trabalho.